Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui, né? Para adorarmos ao nosso Deus, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no segundo trimestre de 2023. O tema de hoje, gente, não poderia ser mais pertinente, mais interessante. O poder da vida e da morte. Nós vamos falar de um órgão tão pequenininho do nosso corpo, mas que tanto nos pode conduzir para a vida, quanto nos pode levar à morte, que é a língua, né? Hoje nós vamos falar sobre a língua, esse órgão tão pequenininho, mas com um poder extremamente, né, grande. O pastor falando essa semana, ele disse: Paulina, você sabia que a língua é o órgão mais forte, né, do nosso corpo, é o órgão mais forte do corpo? Eu falei: rapaz. Ele disse: o médico disse que a língua tem muita força, mas a força da língua está no som das palavras que saem da nossa boca, né? No como nós articulamos essas palavras e como elas saem. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando conosco. Olá, irmã Paula, muito boa noite. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um sábado especial e uma lição muito proveitosa que teremos nessa oportunidade, né? O poder da vida e da morte. Eu tenho certeza que vai falar profundamente em cada vida e em cada coração nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Supremo Senhor, Dono, Senhor das nossas vidas, nas Tuas mãos, ó Deus, nesta noite, nós entregamos as nossas vidas, todo o nosso querer, para que a nossa vida seja a expressão da Tua vontade em Amém. nós. Nos abençoa. Seja com a Tua serva, Toma, ó Deus, que estará ministrando nesta noite, que ela seja a boca do Senhor para abençoar vidas, para restaurar vidas, famílias, todos aqueles que desse estudo contato tiverem, que sejam abençoados por Tuas fortes, potentes e poderosas mãos. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha livre acesso em nossas vidas e possamos aprender e colocar em prática lições, ó Deus, que aprenderemos nesta noite. Obrigado por tudo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Amém, irmã Paulina, amém. que seja uma noite especial. Amém. Poder da vida e poder da morte, né? Nós pedimos a todos que permaneçam aí. Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus. Se não se inscreveu no canal ainda, Batista Zé Almadina, faça a sua inscrição, não paga nada. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço. Amém. O poder da vida e da morte, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Auriesdra Moraes. E antes de qualquer coisa, queridos, antes de qualquer coisa, né, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveu no canal, pela sua vida que compartilha os estudos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Deus esteja suprindo em glória todas as tuas necessidades. Nós estaremos falando, né, Auriesdra Moraes. Eita, que o nome quase não sai. Auriesdra Moraes, ela fala conosco e ela diz algo interessante, né? Ela diz algo interessante, que Deus nos criou completos. Deus nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança, objetivando o quê? O louvor da sua glória. Deus nos fez para o louvor do seu nome, para que a sua glória fosse manifestada sobre as nossas vidas e em nossas vidas. Como sabemos, após a queda do homem, o que aconteceu? Entrou o pecado na humanidade, né? E o pecado, o homem, ele passou a pecar contra a santidade de Deus, contra este Deus maravilhoso. E muitas vezes nós não nos apercebemos que nós fazemos isso com o nosso falar. Nós não nos apercebemos que nós pecamos contra Deus, deixamos de glorificar o seu nome com a nossa fala, com o nosso falar. Então, Deus nos fez para o louvor, para a glorificação do seu nome, mas muitas vezes o homem deixa de louvar a Deus com a sua fala e passa assim a trazer sobre si a condenação.
E aí Jesus Cristo, porque nós costumamos dizer que a Bíblia tem uma palavra para todos os momentos das nossas vidas, todas as instâncias, e não seria diferente agora. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, versículo 37, nos diz que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Mateus 12, 37 diz assim: porque com as tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, tanto a justificação quanto a nossa condenação, ela vai depender da nossa palavra, daquilo que nós estamos dizendo, né? Daquilo que nós estamos proferindo. Portanto, nós devemos entender que a forma como nós usamos a língua, ela pesa muito em nossa expressão de louvor e adoração a Deus. Então, quando nós falamos sobre o poder da vida e da morte, aparentemente pode-se pensar assim, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a língua, não tem nada a ver o simples fato de usarmos a língua. Mas a palavra de Deus nos diz que nós seremos justificados por nossa língua e por ela também nós seremos condenados. Mas o certo é que o simples uso da língua pode ser, é isso que a autora nos diz aqui, pode ser, queridos, terrível, especialmente quando nós não usamos essa língua para o propósito divino. Devemos saber usar esse órgão tão pequeno, mas de tão grande importância para a nossa existência, para a existência humana. Porque com a nossa língua, tanto nós podemos acalmar uma guerra, quanto nós poderemos suscitar uma. Com a nossa língua, nós podemos tanto abençoar ao nosso irmão e nosso semelhante, como nós também podemos amaldiçoá-lo. Então a nossa língua, queridos, ela é muito importante. A autora diz o seguinte aqui, que desde muito pequeno nós devemos falar a partir da audição. Se você ouve bem, você fala bem, né? É isso que ela diz, é natural repetirmos aquilo que ouvimos. Então uma criança que ouve bem, ela se desenvolverá facilmente em sua fala e, a menos que ela seja impedida por alguma anormalidade, ela vai falar rápido, ela vai articular bem as palavras porque ela ouve bem. Então, crianças saudáveis, a autora diz aqui que de aproximadamente 2 anos, já falam até 100 palavras do seu vocabulário nacional. E aí, agora imagine quantas palavras nós falamos quando chegamos à vida adulta, porque nós gostamos de falar, não sei se você é igual a mim, né? Mas a gente gosta de falar. E aí, a Bíblia nos diz assim, Provérbio 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, ter equilíbrio é fundamental, porque a palavra de Deus nos diz que, Jesus nos diz que nós prestaremos conta daquilo que nós falarmos. Tanto nós poderemos ser justificados, quanto condenados. E aí Provérbios, o livro de Provérbios vem nos dizendo a mesma coisa. Ele diz, olha, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito, daquilo que sai dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, queridos, é imprescindível ter equilíbrio no uso da língua, pois há poder na forma como a utilizamos. Há poder na forma como a utilizamos. Então, esses versículos, eles nos conscientizam de quê? Da responsabilidade que temos em glorificar a Deus em todas as áreas das nossas vidas, inclusive no nosso falar. Principalmente no nosso falar, né? Daquilo que sai, a Bíblia fala que é daquilo que sai da boca do homem que o homem pode ser condenado. Então existem muitas formas desequilibradas, é isso que a autora diz, de entender o bom uso da língua. Alguns pensam que se deve falar o mínimo possível, independente da necessidade.
E o que acaba interferindo assim na comunicação. Tem pessoas que quase não falam, né? Você pergunta alguma coisa, a pessoa simplesmente fica muda. E aí, às vezes, você faz igual a mim, fala, amor, nós somos um, mas eu não tenho bola de cristal, né? Eu preciso saber o que é que você está pensando. Você precisa proferir em palavras aquilo que você pensa, senão vai ficar difícil eu poder ajudar, eu poder compreender. Então tem pessoas que são assim, tem pessoas que retêm, você pergunta alguma coisa, a pessoa não te diz, e isso acaba interferindo na boa comunicação, no diálogo entre as pessoas. Existem pessoas também que desconfiam de tudo e de todos, e aí nunca falam mais que o suficiente. Outras pessoas já falam pelo cotovelo. Tem pessoas que falam sem se deixarem ser conduzidos pela sabedoria, fala tudo que vem à sua boca sem filtrar, fala sem pensar. Não tem pessoas, você já conhece pessoas assim? Que falam sem pensar, que simplesmente a palavra saiu, não teve jeito, a pessoa já soltou ali, e depois que solta, queridos, não tem mais jeito pra gente colocar pra dentro aquilo que a gente já falou, né? Então a gente acaba ofendendo as pessoas, a gente acaba magoando, nós acabamos levantando contendas, suscitando contendas. Então é preciso ter o máximo de cuidado no uso da nossa língua. E, não saber usar a língua de forma cautelosa e sábia é perigoso, é muito perigoso. E ainda tem os que fazem isso de forma desordenada e maléfica, né? Usa a língua de forma maléfica. Tem pessoas que gostam mesmo de fofocar, de suscitar intriga, de dizer uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, e ir passando de um para outro, né? Suscitando ali a língua e causando danos a muitas pessoas e a muitas instituições. Então, todos esses exemplos, eles não são saudáveis. Tanto você não falar nada, tanto você falar pelos cotovelos, quanto você usar de forma maléfica a sua língua, não são exemplos saudáveis nos quais devemos seguir. Então, aí a autora faz uma pergunta. Então, como é, Paulina, que eu vou usar a minha língua? Como é que eu vou poder falar? Porque eu fui feita para falar e você também, né? Então, nós fomos feitos para dialogarmos, mas precisamos dialogar primeiro com Deus. Então, como é que nós vamos usar a nossa língua? E aí a autora, ela dá aqui um exemplo, 10 exemplos de como utilizar a língua. E aí ela pergunta assim, qual dessas opções você se encaixa na sua forma de falar? Eu vou tá falando aqui os exemplos que a autora dá, e você aí analisa, por favor, qual desses exemplos você melhor se encaixa. Usa a língua de forma cautelosa. Da minha boca só saem palavras doces que transmitem graças aos que ouvem. Você usa a sua língua de forma cautelosa? Da sua boca só saem palavras doces que transmitem graça aos que estão ouvindo? Fala somente o necessário, e tudo que você fala, e tudo que falo dos meus irmãos, passa pelo crivo da bondade? Você só fala aquilo que é necessário, tudo que você fala dos seus irmãos, das pessoas que estão ao seu redor. Primeiro você vai passar pelas 3 peneiras, pelo crivo da bondade antes de falar. Fala tudo o que vê e que não vê, pois preciso compartilhar minha ótica com os outros e gostaria de melhorar a forma como uso a minha língua. Olha, você fala pelos cotovelos, fala o que você vê, fala o que você não vê, porque você precisa a todo instante compartilhar a sua opinião. Você é assim? As pessoas têm que perceber a sua ótica, a sua visão, a sua maneira de enxergar aquele contexto, aquela situação. Você fala com sabedoria, pausada nas escrituras, tendo cuidado de compartilhar a sua vida com os irmãos, para que eles orem por você e lhe ajudem por meio de conselhos? Ou você é muito desconfiada, por isso nunca fala com ninguém, sobre ninguém, pois crê que isso não ajudará em nada, nem glorifica a Deus? Ou você fala sempre com seus irmãos, ensinando a palavra de Deus, compartilhando suas experiências, lutas e dificuldades. Assim você pode ajudá-los, pois eles podem se identificar e saber que todos nós passamos por momentos bons
e ruins. Você sempre fala com seus irmãos ensinando a palavra de Deus? Compartilhando suas experiências com eles e suas lutas, suas dificuldades, para que eles também percebam que todos estão propensos a passar por momentos bons e ruins, para que eles venham a estar aprendendo e crescendo com as suas experiências? Aí a autora pergunta aqui, você tem certas pessoas em quem você confia, e aí você se compartilha assuntos e intimidades da sua vida com essas pessoas às quais você confia. Somente fala o suficiente com as demais pessoas. Nunca fala com ninguém e tem o cuidado de não ofender as pessoas na sua forma como fala. E aí ela diz, nunca fala o que não edifica, pois não é bom, né? Você é assim? Você tem aquelas pessoas às quais você compartilha sua intimidade, você compartilha da sua vida, mas você só fala o suficiente com as demais pessoas e procura não ofender essas pessoas, porque você entende que não é bom falar aquilo que não se edifica? Ou você fala com sabedoria? Aí ela diz aqui, falar com sabedoria é um grande desafio, mas você busca ser uma serva que tem uma expressão nesse tempo tão difícil. Mesmo que seja desafiador, usar a minha língua e não ser mal interpretada, não vou me omitir na proclamação do Evangelho e no discipulado. Você fala com sabedoria, porque falar com sabedoria nos últimos tempos é muito difícil. É um desafio e nós precisamos pedir a Deus. E aí você busca em Deus ser essa serva de expressão, que mesmo nesses tempos difíceis, os quais nós estamos vivendo, mesmo nesse tempo desafiador, você não deixa de usar a sua língua para falar a palavra de Deus e não se omitir dessa palavra, levando as boas novas do Evangelho de Cristo e fazendo discípulos em nome de Jesus? E aí a décima questão é, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, em Cristo, somos restaurados para exercer o pleno uso da língua, sempre observando o princípio bíblico, especialmente o de amor. Então, ela diz aqui, não vou permitir que a minha boca seja instrumento de maldição. Você tem essa consciência de que Deus te criou a sua imagem e semelhança? E que em Cristo nós somos novas criaturas. E essa nova criatura é para exercer plenamente também o uso da língua, é ter o domínio próprio. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Dominar a língua, queridos, é fruto do Espírito Santo de Deus, é o domínio próprio, fazendo parte das nossas vidas. Então, você tem essa consciência de que você, em Cristo Jesus, foi restaurada para exercer plenamente o uso da sua língua, sempre observando os princípios da palavra de Deus, especialmente os princípios de amor para com o próximo. Aí ela coloca aqui, você tem permitido que a sua boca seja um instrumento de maldição? Ou você tem permitido que a sua língua seja um instrumento de bênção? Porque a palavra de Deus nos diz que no poder da língua está o poder da vida e o poder da morte, né? Em um órgão tão pequenininho quanto é a língua, está o poder da vida e o poder da morte. E aí, depois desses exemplos, a autora faz outra pergunta, né? Quais dessas afirmativas com mais você se identificou? Com quais dessas afirmativas aí você se identificou? Podemos usar a língua de forma edificante e construtiva e não maléfica? Será, queridos, que nós podemos usar nossa língua de forma edificante e construtiva e não de forma maléfica? A única forma de entendermos o uso correto da língua é observando a palavra de Deus. Eu digo que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas, não seria diferente agora, sendo que a palavra de Deus nos afirma que nós temos o poder da vida e da morte na nossa língua. Então é na palavra de Deus que nós iremos observar recomendações, diretrizes para o uso da nossa língua.
Assim entenderemos a vontade de Deus para com as nossas vidas. De outro modo, nós ficaremos confusos e seguiremos nossos impulsos pecaminosos. Naturalmente, não é nada fácil usar a língua de forma sábia, porque a língua coça para falar em alguns instantes. Somente olhando os ensinamentos bíblicos é que entenderemos plenamente como nós devemos proceder, como nós devemos nos conduzir. E aí a gente vai ver isso aonde? Em Tiago 3, capítulo de 1 a 12, nós vamos entender a importância do uso da língua. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 3, capítulo 12, ou Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como os de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doces e amargosa? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas, ou videira figo? Tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Olha o que a palavra de Deus nos diz, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito da língua. Se eu fosse parar aqui, já estaria toda a explicação, né? Então a palavra de Deus nos diz, olha, muitos de vós não sejam mestres, querendo saber de tudo, falando sobre tudo, porque em muitas coisas nós tropeçamos. E aí o autor do livro de Tiago, ele já diz assim, Tiago ele diz o seguinte, olha, muitos tropeçam em muitas coisas, mas se você não tropeçar na língua, é perfeito, você é simplesmente perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. E aí ele dá um exemplo, porque se coloca freio na boca do cavalo para que o cavalo obedeça. Mas com esse freio que ela é colocado na boca do cavalo, a pessoa conduz o cavalo para onde quer que o cavalo vá. E aí a Bíblia nos diz que todas as aves, que todas os répteis são domados e se deixam domar, mas a língua é um órgão muito difícil de ser domado. E aí o autor diz assim, olha, vejam como uma fagulha coloca e incendeia um bosque, né? Às vezes uma ponta de cigarro, uma fagulhazinha coloca todo um bosque a perder com fogo. E aí a Bíblia compara a língua à mesma coisa. O poder da nossa língua da mesma forma.
como um órgão tão pequenininho pode desencadear tantas contendas, tantas guerras, tantas maledicências, tantas coisas ruins. Porque o autor compara a língua porque a língua é um mundo de iniquidade. E é uma coisa que está posta entre os nossos membros. E isso contamina todo o nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Aquilo com que nós falamos, aquilo que nós proferimos. Então, o autor diz, né, que todas as bestas feras elas são dominadas, mas a língua é um órgão difícil de dominar. Nenhum homem pode dominar a língua. E aí ele fala o seguinte, que nós precisamos, mas podemos sim cuidar da nossa língua direitinho? Sim, né? Como? Eu posso refrear a minha língua? Não, mas o Espírito Santo de Deus em mim pode, porque o domínio próprio é dominar as nossas ações, e isso inclui a nossa língua, aquilo que nós falamos. Então, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele trabalha nesse sentido, e foi isso que o autor aqui quis dizer, quando ele diz assim, olha, a língua, ela é um mal, né? Um mal que não se pode refrear, porque ela está cheia de coisas peçonhentas, ela é mortal, né? A língua, ela é mortal, ela tem um veneno mortal, porque muitas vezes nós matamos mais com as nossas palavras do que com as nossas mãos, e isso é fato. Então, o autor diz assim, com a mesma língua como que nós bendizemos a Deus, que louvamos ao Senhor, que cantamos hinos maravilhosos a Deus, com essa mesma língua, nós vamos lá e amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós falamos mal do pastor, nós falamos mal da mulher do pastor, nós falamos mal do ministro de louvor, nós falamos mal do nosso chefe, nós falamos mal do nosso irmão, nós falamos mal da nossa tia, nós falamos mal dos nossos vizinhos, com a mesma língua que nós estamos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí a Bíblia diz assim, nos chama, queridos, a esse cuidado. Porque ela nos diz assim, que não pode sair da mesma fonte água doce e água amargosa. Não pode sair da mesma fonte bênção e maldição. Eu não posso com a minha boca abençoar, louvar o nome do Senhor e com a mesma boca amaldiçoar os homens que são imagem e semelhança de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então eu preciso ter cuidado com o uso da minha língua. E aí a autora fala o seguinte, que a língua é um instrumento poderoso para o bem e para o mal. Então Tiago inicia falando que todos aqueles que possuem interesse em se tornar líderes e mestres dos outros, devem saber que receberão maior juízo, que receberão porque que muito se dá, muito se é cobrado. Então, por essa razão, todo cuidado é pouco e ter sabedoria no falar é fundamental. Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Quando Deus disse, olha, haja luz, a gente vai ver em Gênesis que tudo foi feito pelo poder da palavra. E com sabedoria, a Bíblia nos diz, Deus criou a terra. Em Provérbios 3,19, fala o Senhor, com sabedoria fundou a terra e com entendimento ele preparou os céus. Então, o mundo foi criado pela palavra, né? Pela palavra. E Deus fundou a terra com a sua sabedoria. Então, ele espera, queridos, que os seus súditos, os súditos do seu reino, saibam conduzir sua fala com sabedoria. Tiago nos diz em sua carta que assim como põe um freio na boca do cavalo e um leme os conduz aonde ele quiser, tanto o freio na boca do cavalo como o leme na boca no navio, que é tão pequeno, conduz aquela embarcação tão grande para onde quer que o navegador queira levar, assim também é a nossa língua. Ou seja, quem consegue usar a língua de forma que não tropece, é perfeito, é capaz de refrear todo o corpo, todas as suas ações.
Então nós podemos entender que, se conduzirmos a nossa fala com sabedoria, nós estaremos sendo perfeitos ou no caminho da perfeição. E o modo como nós falamos pode nos levar a uma vida cristã autêntica ou não, né? A forma como eu falo pode levar-me a uma vida cristã autêntica ou não. E aí a autora diz que a língua é um fogo e um mundo de maldade. E assim como a fagulha incendeia uma floresta, a língua também tem o poder de contaminar todo o corpo. Em outras palavras, a língua é um fogo destruidor. Com ela bendizemos a Deus e também amaldiçoamos aos nossos irmãos. Pode da mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? Não. Pode da mesma fonte sair água salgada e água doce? Não. Ou é rio ou é mar. Pode da mesma fonte, de uma bananeira sair laranja? Não. Laranja só vem da laranjeira. Então, as árvores, os frutos são condizentes de acordo com as árvores. Pode uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus amaldiçoar seus irmãos? Blasfemar contra seus irmãos? Suscitar contendas, discórdias no seio da igreja? Não. Não pode. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se alguém amaldiçoa, a gente vai ver aqui, ela nos diz o seguinte, e nos aconselha, meus irmãos, não deve ser assim, né? Tiago nos aconselha, não deve ser assim. Quando Tiago escreveu essa carta, o imperador, ele erigia estátuas em suas cidades, nas cidades de seu domínio. E se alguém amaldiçoasse aquela estátua, era como se estivesse amaldiçoando ao próprio imperador. E aí essa pessoa era digna de morte. Então, como filhos amados de Deus, nós precisamos ter a ciência de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E que quando nós amaldiçoamos ao nosso irmão, ao nosso semelhante, nós estamos fazendo também, amaldiçoando também, por consequência, a Deus que o criou. A Deus que é perfeito, a Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos ter o cuidado de não nos deixarmos levar, né? E estarmos amaldiçoando a imagem e semelhança do Deus vivo. Essa atitude pecaminosa, ela revela o caráter de quem fala. De quem fala e o Deus a quem essa pessoa adora. A forma como você fala, a forma como você se conduz, como você se porta, os fuxicos que você dissemina, as fofocas que você dissemina, as contendas que você dissemina, elas estão relacionadas ao Deus que você serve, ao Deus que domina o seu coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, é isso que a Bíblia diz. Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se há maldade no coração, é maldade que vai sair dos nossos lábios. Mas se os nossos corações estão repletos do Espírito Santo de Deus, da paz, do amor, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da perseverança, da fé, o fruto do Espírito Santo de Deus superabunda nas nossas vidas, é sobre isso que nós iremos falar. É sobre o bem que nós iremos falar. Então, a Bíblia fala, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele diz, olha, raça de víboras, por que são maus? Sendo maus, vocês ficam dizendo coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se há maldade no nosso coração, nós não podemos fingir que adoramos a Deus, porque é fingimento e Deus conhece. Então, nós seremos hipócritas, seria hipocrisia. Então, a língua, ela é indomável. É isso que a autora diz. Todas as espécies de animais são domáveis,
Mas a língua, queridos, ela é indomável. A língua, ela é indomável. Porém, ninguém é capaz de domar a língua. É isso que nos diz no versículo 8 de Tiago. Então, é um sermão duro, mas também muito necessário para termos uma vida cristã autêntica e fiel. Suficientemente, esse texto pode nos fazer pensar que não adianta tentar controlar a língua. Claro que por mim mesma eu não vou conseguir controlar, porque o uso dela vai ser desenfreado, desordenado. Mas nós vamos observar que Tiago fala isso, não dizendo que ela é indomável, mas ela é indomável no sentido de que a natureza humana não consegue dominar a si próprio, mas o Espírito Santo de Deus em nós, ele é tremendo e é capaz de dominar. Tanto é que um dos frutos do Espírito Santo de Deus é o domínio próprio, a capacidade de dominar as suas ações. Então o objetivo é nos fazer entender que o bom uso da língua é algo de grande importância. Esse é o objetivo da carta de Tiago. E nós poderemos nos disciplinar a usá-la de forma que glorifique ao nome do Senhor. Nós podemos fazer isso, queridos, pedindo a Deus sabedoria dos altos céus. Porque a Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá em abundância. Então, como nós podemos controlar a língua, né? Já que a língua ela é indomável. Como nós podemos controlar esse órgão tão pequenininho, mas tão venenoso? Só existe uma forma de controlarmos os impulsos carnais da língua. Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. E a gente vai ver isso em Gálatas 5,16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É isso que Tiago 5,16 nos diz. Isso significa muito claro quando quanto Gálatas, né, 5,16 nos diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso fica muito claro quando Tiago diz que ninguém pode dominar a língua. Né? Em verdade, no entanto, essa verdade não deve nos entristecer, mas nos alegrar, porque em Cristo nos deu o poder para vencer o mal. Andar em espírito, olha o que Paulo fala ali aos Gálatas: andar em espírito e vocês não irão sucumbir às necessidades da carne. Então, aquilo que é impossível pela natureza humana tornou-se possível por meio do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia nos diz, porque o Espírito Santo de Deus nos dá poder. Em Atos 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse Espírito Santo nós recebemos. Nós recebemos esse poder do Espírito Santo de Deus. E nós seremos testemunhas, para sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, tanto onde nós estamos, como nas cidades circunvizinhas, como em todo o mundo. Nós podemos sim proclamar a palavra de Deus através das nossas vidas, das nossas falas, das nossas ações. Então é importante, queridos, ter precaução todas as vezes que formos falar. Então, fazer uma autoavaliação. Devemos passar tudo pelo crivo da verdade e da justiça. Pensar antes de falar, para não estarmos falando aos ventos pelos cotovelos. E esse momento de autoavaliação, ele é muito válido, ele é muito importante para cada um de nós, pois nos ajuda a perceber se nós estamos cometendo erros ou não. Então, para um pouco, pense como você tem usado sua língua e como você pode usá-la para a glorificação do nome de Deus. E aí a palavra de Deus nos diz em Provérbios 18, 19 e Provérbios 21. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E contendas são como ferrolhos de um palácio. A morte e a vida estão no poder da língua. E todo aquele que ama comerá do seu fruto. Olha que coisa interessante. Um irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha que dá trabalho, né? Aqui o autor de Provérbios, ele usou algo
que era de conhecimento do povo. As cidades fortificadas, as cidades aonde ficavam os reis, eram cidades mais reforçadas. E aí, ele diz, o autor do livro de Provérbios, ele diz que conquistar uma cidade guarnecida e por tantos guardas e soldados e ferrolhos, é mais fácil conquistar uma cidade que é bem guardada, que é um forte, do que conquistar um irmão ofendido. Depois que você ofende, queridos, não adianta ficar pedindo desculpas se essas desculpas não forem sinceras, não for de coração. Né? A pessoa está ali com aquele sentimento de amargura no peito e você perdeu completamente a confiança. Eu costumo dizer para as minhas filhas que confiança é algo que precisa ser conquistado e dá trabalho para ser conquistado. Então, que você tenha cuidado, né, ao tratar essa confiança, porque quando se perde, dá muito trabalho para reconquistá-la. Então, as contendas, e aí o autor fala aqui que as contendas, elas são como ferrolhos em um palácio. E os ferrolhos de palácio, eles são duros, são fortes, né? Eles aguentam muitos baques. Então, quando se suscita contendas, por isso que a gente precisa ter o cuidado com a nossa língua, porque quando a gente suscita contendas para acalmar aquele fogo que a gente incendiou, para acalmar os ânimos e a guerra que nós incendiamos, que nós incitamos com a nossa língua, dá muito trabalho. Não é um copinho de água que vai conseguir apagar aquela fogueira, né? Aquele fogaréu que foi feito, muito menos acalmar os ânimos acirrados depois que nós falamos algo que não devia e que veio a suscitar contendas, brigas e discórdias. Por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tanto você pode comer frutos para a bênção, quanto você pode comer os frutos para a maldição, para a morte e para a vida. Então, está nas suas mãos, no poder da língua, um órgão tão pequenininho, mas capaz de nos levar para a vida e para a morte. Então, que Deus nos dê sabedoria, né? Porque a Provérbios 22 diz assim: enquanto as palavras boas, ela tem o poder de curar, e a língua dos sábios traz saúde para os doentes, trazendo vida. A língua também mentirosa e a língua maligna, ela é como a ponta de uma espada que pode levar a pessoa à morte. Então tenha muito cuidado, queridos, com aquilo que você fala. Muito cuidado em não estar transmitindo fake news, em não estar transmitindo palavras que venham ofender, que venham denegrir a imagem do outro. E aí, para guardar no coração, o que eu deixo para você está em Salmos capítulo 34, versículo 12, que diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Tenha sempre isso em mente. Guarde a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Por essa razão, o salmista ele nos aconselha, né? O salmista diz assim: olha, tenha cuidado, porque com uma língua, ela é como uma espada que pode levar alguém à morte. O salmista nos aconselha a guardar a nossa língua, porque o Senhor, queridos, ele vê tudo que nós fazemos. O bem e o mal. E o Senhor, ele se deleita no nosso bem, ele se deleita no bem que fazemos. A forma como vivemos, os princípios bíblicos sobre o bom uso da língua, eles trazem fortes experiências em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos frutíferos, em relacionamentos que repercutem e que glorificam ao nome de Deus. Da mesma forma, com a nossa língua, nós podemos também sermos como sepulcros caiados, né? Então a gente precisa ter esse cuidado no manuseio da língua. As experiências que nós compartilhamos, as palavras que nós dizemos, a forma como nós nos relacionamos
com o nosso próximo precisa exalar o bom perfume de Cristo. Que a nossa boca seja fonte de alegria e de louvor a Deus. É isso que o salmista diz, o salmista ele pede isso, né? Que a nossa boca se encha de... O salmista no Salmo 126, versículo 2 e 3 diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Que as pessoas, as outras nações, que as outras pessoas possam ver em nossas vidas as grandes coisas que Deus fez em nós. Que o nosso falar, que o nosso proceder seja sempre de fonte de alegria, de paz, de amor. Que nós possamos, queridos, transmitir daquilo que o nosso coração está cheio, que é o Espírito Santo de Deus. Pois nós precisamos louvar ao Senhor com as nossas vidas e lembrando sempre: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, pois na língua está o poder da vida e da morte. Que Deus nos abençoe, te dê uma semana maravilhosa na sua presença. Se você ainda não tem esse domínio próprio, que Deus te conceda o seu Espírito Santo, um domínio próprio para que você possa controlar a sua língua e que você tenha um cuidado. Olha, quando for falar de alguém, quando for conversar com alguém, tenha cuidado naquilo que você está falando, porque às vezes com um tom tão amável, tão doce, nós enfiamos uma faca no coração do nosso irmão. Então tenhamos cuidado com a nossa língua. Ela é um órgão pequenininho, mas se pode conduzir para a morte e para a vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz na sua presença. Um beijo e um cheiro no seu coração. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.